Primeiramente, boa noite para todo mundo. É um prazer vocês participarem do Estética 1%, tá? Esse nome que a gente achou maravilhoso, porque a gente tá só começando aí, tá? E essa volta das lives, gente, ela vai marcar aí uma maratona que a gente tá organizando para vocês, tá? Para você que já é profissional de estética, para você que é estudante, para você que é um curioso da área da estética e quer sempre ter mais conhecimento, a gente está preparando aí vários temas para vocês, focado, né, nessa parte de estética facial, nessa parte de cuidados de pele, skincare, limpeza de pele, procedimentos de microagulhamento, enfim. A gente está com uma série de temas aí para trazer para vocês, tá bom? Hoje a gente começa a falar na nossa live sobre a questão da avaliação, como a gente vai avaliar de forma precisa a pele para procedimentos estéticos, né? E aí eu tracei algumas perguntinhas que, para quem já é da área, de repente até já passou por algum tipo de experiência parecido, tá? Porque quando a gente fala de pele, a gente acha que muitas vezes ou é puramente um tema de estética, que não tem muito valor, eles não agregam valor, acham muito supérfluo muitas vezes o tema estética facial, cuidados com a pele, mas na verdade a gente tem que entender que a pele, ela é um órgão como qualquer outro órgão e a pele merece cuidados, né? A gente tem órgãos aí importantíssimos e a pele tem essa função também, ela tem várias funções inclusive, né? Ela é tão complexa e rica que ela tem a função principalmente de barreira, mas ela tem a função de termorregulação, a pele tem função de sintetizar vitamina D, de absorver radiação para proteção, radiação, né, ultravioleta. Ela é responsável inclusive pela parte estética, ou seja, tem uma parte social, né, psicológica também envolvida aí com a parte da pele. Ela é invólucro do nosso corpo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa carapuça, essa pele que nos protege do meio externo, ela também protege o nosso meio interno, né? Contra barreiras de micro-organismos. Então, a pele ela é multifatorial. Assim, tem vários fatores, né? Várias, que eu digo, importância. A importância dela é uma gama, né? A gente não consegue dizer, caiu um negócio aqui, mas isso é coisa de ao vivo mesmo. A gente não consegue dizer que a pele tem uma função só. Ela tem várias funções, né? E aí, quando a gente fala sobre a pele, a gente tem que trazer algumas importâncias. E na estética não seria diferente, né? Apesar da gente estar tratando de estética, a gente vê um conteúdo importante, que é o conteúdo, que é o tema de saúde. Então, pra gente, esteticista, para você profissional de saúde, para você um curioso da estética, para você um estudante de estética, que vai fazer qualquer procedimento facial, você tem que de início saber avaliar essa pele. Porque não faz muito sentido, né? Por exemplo, a pessoa liga pra você ou agenda no seu secretária, enfim, e aí quer fazer um procedimento de microagulhamento. E aí, beleza, pra qual dia? Tal dia. E aí quando a pessoa chega lá na clínica, no consultório, né, no teu espaço de estética, você vê que ela tá com a pele desidratada, você vê que ela tá com a pele extremamente suja, e aí você tem que repensar se você já agendou o procedimento de microagulhamento, mas você tá vendo que a pele dela não tem condições nenhuma de ser submetida a esse tipo de procedimento. Então isso só é possível se você conseguir avaliar essa pele, né? Então a avaliação, ela é um ponto crucial, né, na nossa área. Então, para a gente poder avaliar, a gente tem que ter conhecimento sobre a pele, sobre vários aspectos. Isso que eu acho coringa, assim. Se você souber da pele, se você entender de pele, você consegue realizar os outros procedimentos, né? Será que é possível fazer a avaliação da pele de um cliente, de um paciente, só a olho nu? Será que eu consigo, se eu estou começando agora, eu consigo fazer uma avaliação legal, fidedigna, somente utilizando meus olhos, somente, sem nenhum tipo de equipamento, de aparato, de maquinário? Então, isso é uma pergunta que a gente tem. Qual é o momento certo de fazer a avaliação? Eu agendei um microagulhamento com uma paciente, mas quando eu cheguei na hora que ela chegou, que eu fui ver, a pele dela não estava apta para receber aquele tipo de procedimento. Então, o que a gente faz? Né? Então, são algumas perguntinhas que eu estou trazendo aqui para a gente poder seguir começar a se questionar, né? Porque quem já trabalha na área deve ter passado por uma situação parecida. Vou trazer uma outra situação que aconteceu comigo, que eu gosto muito de dar exemplos, porque a gente acha que
a forma de trazer isso se torna mais simples e até mais fácil para entender. Por exemplo, teve uma situação que foi de um paciente, de indicação de uma cliente nossa, que indicou o pai e a mãe. Ela está até assistindo a live, não vou falar o nome não, porque aí é uma questão de sigilo, né? Mas ela indicou o pai e a mãe, a gente começou fazendo, só que quando os dois já chegaram na estética, eu percebi, né, eu estava fazendo o procedimento e eu percebi uma alteração no nariz do paciente, do senhor. Ele com 70 e poucos anos, ela com 60 e pouco, e aí eu percebi que tinha uma coisa diferente no nariz do paciente. Ele foi fazer uma limpeza de pele, mas eu tava olhando assim, gente. E aí quando eu sou uma pessoa que eu começo a conversar tudo, e eu vi que não tava mais, eu já tava à vontade, e ele também, a gente conversando, aí eu falei, seu fulano, isso no seu nariz sempre foi assim? Vocês vão entender o que eu tô falando. E ele falou, não, minha filha, o meu nariz começou a ficar assim de uns anos pra cá. Aí eu vou trazer pra vocês. Ele tinha rinofima, que é um acometimento, tem uma questão hormonal, principalmente a testosterona envolvida, que faz com que o nariz, principalmente o nariz dos homens mais velhos, comecem a apresentar algumas deformidades. É como se fosse uma carnosidade por cima do nariz. E esse procedimento, esse tratamento se dá só por via de médico, né? Só pelo médico. E aí, se ele não tratar, pode piorar muito mais, né? É totalmente inestético. Às vezes a pessoa fica com o rosto deformado. E aquilo estava me incomodando, porque ele foi fazer uma limpeza de pele, mas eu vi que tinha uma coisa errada. Eu disse assim, ele tem rinofima. Eu disse, com certeza esse senhor tem rinofima, e eu acho que ele não sabe que tem rinofima. Aí é que está a questão. E aí, eu cheguei pra ele, né, tive a delicadeza de chegar de uma forma tranquila e falei, ó, de repente o senhor indo pra um profissional, eu acredito que isso seja rinofima, e expliquei pra ele e tal. Ele fez assim, se o senhor observar a sua foto de uns 10 anos atrás e hoje, gente, tava totalmente deformado o nariz já. E aí, eu fiquei tão feliz, porque depois a esposa dele entrou em contato comigo, disse que ele foi no médico, já tá fazendo tratamento, já tá diminuindo, né, porque às vezes tem que fazer até um procedimento cirúrgico para poder remover. Então, assim, eu tô trazendo esse exemplo para vocês para explicar como que é importante a avaliação da pele. Como é que é importante que você tenha conhecimento sobre os aspectos, inclusive macroscópicos da pele, para você poder fazer uma avaliação fidedigna e direcionar ao melhor tratamento possível para o paciente. E aí, trazendo as questões, eu trouxe várias perguntinhas, como eu disse, qual é o melhor momento de avaliar a pele, qual é o melhor benefício para uma boa avaliação, eu preciso de aparato, maquinário, o que é imprescindível para poder avaliar uma pele. Porque investir tempo né, e dinheiro para avaliar uma pele. Quando foi a primeira vez que vocês avaliaram a pele de vocês, para vocês trazerem a reflexão? Por exemplo, a minha primeira avaliação de pele, não cheguei nem aos pés da minha avaliação hoje, né? Porque a gente começa a ganhar mais bagagem com a própria experiência e com a sede por estar estudando, né? Isso é que é importante, né? Então, assim, a gente sabe, eu acredito que todo mundo aqui que está participando da live sabe que a gente tem diversos tipos de pele. Isso é importante saber também, mas não só isso, né? Hoje a gente tem tipos de pele e estado cutâneo. Parece complicado, mas é uma coisa muito tranquila de entender. Por exemplo, tipos de pele, o que a gente conhece como pele lipídica, que é a pele oleosa, pele alípica, que é a pele desidratada, a pele seca, a pele mista, que é aquela pele que é misturada tanto desidratada e oleosa, e a pele eudérmica, que é a pele normal que todo mundo deseja ter. A pele eudérmica é aquela pele que a gente conhece bumbum de neném, né? Que é aquela pele maravilhosa do bebê e parece um pêssego. É a pele dos sonhos de todo mundo. Então é uma pele difícil, porque difícil de encontrar, porque quando a gente vai envelhecendo e passando por transições hormonais e de envelhecimento mesmo, essa pele ela vai adquirindo mancha, ela vai ficando mais fina, ela vai ficando mais com sensação mais desidratada a maioria das vezes, enfim. Só que os tipos de pele, eles são designados pela genética. Eu não consigo alterar o meu tipo de pele. Existem transformações, né? Por exemplo, a pele eudérmica, que é uma pele de bebê, e com o decorrer do desenvolvimento dessa pessoa, essa pele ela vai alterando e vai se caracterizando pela genética, né? E aí que já tem uma característica nessa pele.
A pele oleosa é aquela pele que a gente já sabe que das 9 horas da manhã tá aquele brilho puro no rosto, né? Então a gente já sabe que essa pele é uma pele que é mais espessa, é uma pele que tem esses ossos que a gente chama popularmente de poros dilatados, muito abertos, tem uma predisposição para acne, é uma pele que tem um lado bom, que ela demora mais para envelhecer, porque você que tem uma pele oleosa, você tem esse benefício, porque tem toda uma proteção extra, digamos, né, do óleo em si, para a questão do envelhecimento, certo? Tem a pele alípica, que é uma pele mais fina, é uma pele mais sensibilizada, é uma pele que até aceita mais tipos de produto, assim, você tem uma pele mais seca, não fica aquela pele pesada quando a gente bota o produto, mas é uma pele, consequentemente, que envelhece mais rápido, entendeu? E tem a pele mista, que é uma pele que não dá, por exemplo, você compra um tratamento para pele oleosa, não dá para passar no rosto todo, porque você já tem a região medial da face, que a gente chama de região de zona T, essa região medial, que é um T porque pega a testa, pega o nariz até queixo, né? Então a gente tem mesmo essa característica oleosa, e nas laterais ela tem uma característica bem desidratada, então você vai ter que usar mais de um tipo de produto, uma pele que é um tanto difícil também pra gente estar aí cuidando, mas que é possível cuidar, tá? Agora, isso são o biotipo de pele. O tipo de pele que é caracterizado pela genética, certo? E o estado cutâneo, o que é? Estado cutâneo, gente, é o que a gente, a forma como eu cuido da minha pele, como eu direciono essa minha pele, que ela vai ficar. Por exemplo, eu posso mudar aquela característica da pele de acordo com a minha rotina de cuidados ou não. Por exemplo, eu tenho uma pele bastante normal. Eu tenho uma pele normal, que é a pele mais difícil, digamos assim. Mas aí eu passei 15 dias levando sol lá em Itamaracá. E aí essa minha pele ficou extremamente pesada, oleosa e ficou inclusive desidratada. Mas a minha pele é normal. Mas ela pode ficar com características desidratada, característica oleosa, ela pode ficar... Você entendeu? Então depende muito desse estado do que você está conduzindo a tua pele. Uma pele extremamente seca, mas ela pode estar com um pico de acne aí, porque de repente desregulou tudo, hormonal, não sei o que você está passando aí, e a pele ela pode desenvolver acne, porque você sabe que acne ela não dá em todo tipo de pele, tem que ter excesso de sebo pra gente estar desencadeando acne, mas isso é um outro tema. Mas assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que o estado cutâneo, ele é diferente de biotipo cutâneo, porque o biotipo cutâneo eu não posso mudar, isso é uma questão. O estado cutâneo, se eu tenho um cuidado, uma rotina legal, a minha pele vai estar, consequentemente, legal. Basicamente é isso, tá? Isso aí são algumas características pra gente avaliar a pele. Mas, se eu trouxer pra vocês, assim, a questão que precisa ou não precisa de maquinário pra avaliar a pele de uma pessoa, pra ser avaliada uma pele. Aí uma interrogação, né, que eu tô falando sobre isso, mas necessariamente você não precisa de todo um equipamento. O que eu digo que é crucial para você que hoje trabalha com estética, para você que tem uma abordagem terapêutica facial, você tem que ter no mínimo aí uma boa lupa de LED, né, aquelas lupas brancas, porque ali você consegue ver várias alterações que de repente a olho nu você não consegue, tá? Mas quando eu falo de avaliação, vocês podem falar assim, Rebeca, e a entrevista? A entrevista ela é importante, que a gente chama de anamnese, que é uma outra questão, mas a anamnese ela vem como primeiro passo. Apesar do meu paciente chegar lá, eu já vejo ele cara a cara, já vejo, por exemplo, que tá com a pele muito suja, tem muita espinha, ou tem muita telangiectasia, tem muitas alterações naquela pele, não é porque é meu primeiro contato, primeiro eu tenho que fazer uma entrevista, conversar com ele, então a gente vai ter que ter esse primeiro momento, certo? Anamnese, a gente vai destrinchar toda essa questão da anamnese, tudo, a gente pode falar até um tema sobre isso, mas é quando eu for fazer a avaliação, eu tenho algumas formas de avaliar essa pele, tá? E aí a gente pode estar respondendo essas perguntas que eu tô falando. Por exemplo, a gente pode ter a avaliação tátil, né? Que basicamente é o contato, né? A minha pele. Inclusive eu gosto de fazer essa avaliação sem a luva, eu higienizo a mão, tudo, né? O paciente já deitado na maca. Então eu faço essa avaliação e eu consigo perceber, né, pelo sensorial mesmo, se essa pele, ela tá uma pele desidratada,
se essa pele é uma pele bastante oleosa, se é uma pele normal. Eu consigo ver, por exemplo, isso sentindo, né? Olhando e sentindo. Se é uma pele que tem cicatrizes atróficas, né? Decorrência aí possivelmente de acne. Então tem como a gente ver isso. Eu não sei se você sabe, tem algumas técnicas, né, que dá pra gente perceber. Por exemplo, se você pega uma pele de um paciente e você puxa essa pele, e se você solta e demora mais de 3 segundos para essa pele voltar a voltar, né, dessa elasticidade, a gente chama que essa pele está desidratada. Isso é uma coisa que parece besteira, mas de fato é. E aí, se você puxa e essa pele volta em 3 segundos, essa pele a gente chama de pele normal. Então, isso você já pode estar observando. Outra característica, você pode estar percebendo a temperatura da pele. O paciente chegou lá no teu consultório, o paciente chegou lá na tua estética, lá no teu espaço, e aí ele marcou um procedimento com você e você percebeu que ele está muito calorento. Você chega, acomoda ele, tudo, mas você percebe que aquela pele está bem vermelha. Então você tem como também avaliar esse cliente pela temperatura. A gente tem hoje no mercado, já tem um tempo na verdade, alguns recursos que a gente pode medir a temperatura sem ter que botar aquele termômetro embaixo do braço. Tem um termômetro a laser digital, que é esse aqui, ó. Até tava com ele aqui, eu acho que vem aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um termômetro que normalmente ele vem no aparelho da radiofrequência, mas ele vem separado também. A gente aperta aqui, né? Consigo ligar ele vai dar a temperatura. Isso aqui eu posso estar colocando, afasta um pouco, posso colocar no rosto do meu paciente e eu consigo ver essa temperatura do rosto do paciente, né? Lembrando que ele vai chegar na clínica, vai chegar no teu espaço. Se estiver fazendo calor, a temperatura dele vai estar mais quente. Se tiver frio, pode estar mais frio. Se a sala estiver muito gelada do ar-condicionado, isso pode alterar. Mas é perceptível e você tem que levar em consideração. Então, digamos que eu fiz a análise do meu paciente. Gente, isso aqui é uma besteira, mas você consegue conduzir a forma que tu vai tratar. Por exemplo, o paciente chegou e eu coloquei o termômetro, né? Observei rapidinho, dá o resultado aqui. E aí eu percebi que essa pele está um pouco aquecida. Se essa pele está aquecida, eu vou evitar usar procedimentos quentes. Por exemplo, eu tenho que ter cuidado quando eu for fazer algum peeling químico. Eu tenho que ter cuidado de não usar nenhum tipo de produto que tenha uma vasodilatação, ou seja, que aumente a dilatação sanguínea desse rosto, como peeling de diamante, como qualquer processo que seja abrasivo ali. Isso tem que ser muito calculado, inclusive os peelings químicos. Mas se eu confiro que a pele do meu paciente é uma pele fria, que ela tem uma certa resistência, eu posso, inclusive se a pele está muito fria e ele está vasoconstrito, né, ou seja, o sangue está diminuído naquela região, eu posso usar um recurso para aumentar a vascularização, como em dermoterapia, né, vacoterapia, peeling químico, peeling de cristal, peeling de diamante. Eu posso fazer um procedimento pré-tratamento, eu posso usar um recurso que faça com que aumente a vasodilatação dessa região, do local, e que eu consiga ter uma eficácia melhor, porque se eu aumento, eu vou ter maior permeabilidade dos meus ativos. Então isso é muito interessante, né? A gente pensa que é besteira, mas isso aqui é um recurso que você pode estar utilizando para avaliar a pele do teu cliente, certo? Rebeca, eu não tenho termômetro a laser, o que é que eu faço? Eu só tenho aquele termômetrozinho. Então dispensa esse termômetrozinho e você vai usar o dorso da mão, vai visualizar, né, uma linha imaginária, como se fosse um X, você vai separar o rosto em quadrantes e você vai vir com o dorso da pele do teu cliente. Aí você vai ter essa sensibilidade. Se está muito quente, você vai evitar procedimentos vasodilatadores. Se tiver muito frio, ou tiver mais friazinha, você pode aumentar essa vasodilatação, tá certo? Parece uma besteira, mas isso é uma forma de avaliação. E isso a gente chama de... É uma avaliação que você pode tanto usar o recurso, como você pode usar a sua mão, né? É bem legal. Existe outro tipo de avaliação, que é a avaliação tátil que eu falei, a avaliação da lâmpada de LED, né? Que é aquela de lupa. Porque, veja só, se eu já vi que a pele do meu paciente está aquecida, e aí eu venho com outro recurso que é a lupa. Eu digo, a lupa ela é imprescindível. Eu venho e coloco ali uma lupa de LED com aquela luzona bem massa. Lá na estética eu tenho bastante. Inclusive eu tenho quem não tem lupa de mesa, aquela grande, eu trouxe até uma lupa de pala que a gente chama, para mostrar para vocês. Que foi a minha primeira lupa que eu trouxe.
Quando eu morava no Espírito Santo, a gente comprou no Rio de Janeiro e ela tá comigo até hoje. Né? Mesmo que eu não utilizo, ela tá aqui. E eu trouxe pra mostrar pra vocês, já que eu não tô na estética, né? Como eu falei. E aí, gente, a gente pode estar vendo, por exemplo, vários aspectos naquela pele através da minha lupa de LED. Eu digo que eu costumo ver o útero das pacientes com a minha LED, porque dá pra ver muito. A minha LED, a minha lupa, ela é surreal, assim, a gente vê tudo, né? Então fica mais fácil de poder realizar meus procedimentos, da extração mesmo de cravos, é maravilhoso. Milhos minúsculos eu consigo tirar, tá? E aí eu consigo visualizar algumas alterações de telangiectasia, algumas coisas que é importante, né? E aí tem outras questões, por exemplo, que você pode agregar e somar na tua avaliação. Outros recursos, porque eu acredito que, como eu falei, a questão de investimento, tempo e dinheiro, né? Porque nem todos os recursos são tão acessíveis, mas a gente consegue se organizando e você vai começando. Porque no começo realmente eu não tinha. Essa lupa eu comprei numa feira, tá, de estética, e tava pela metade do preço, tipo assim, ela não é tão cara, mas na época que a gente é estudante a gente fica, né, pechinchando mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu só me posicionar aqui. Ai, deixa eu ver aqui, vê. Eu podia ter colocado mais perto de mim, né, mas, olha, essa aqui é uma lupa de pala, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é uma lupa de pala, tá? Ela é móvel aqui, ó, a gente coloca, tipo, a cabeça aqui, né? Aqui ela tem uma luzinha, eu direciono, tá? A luz, ela aparece aqui. E aqui eu encaixo as lentes de aumento. Porque a ideia da lupa é aumentar a visualização da gente, né? Pra fazer o tratamento. Ela vem com uma caixinha, gente. E aqui dentro tem várias lâminas, né? Várias lupazinhas. Aí eu venho aqui, ó. Dá pra ver que tem grau, tá vendo? Eu encaixo. E aqui eu consigo tá acomodando. Aqui tem a luz e aqui tem a minha... Legal, né? A minha lupinha. E aí se eu tô achando que tá muito forte, eu consigo diminuir. Tem do 1 grau até o 3 graus. Então vai 1,5, 2, 2,5. Tem 5 a 6 laminazinhas aqui que a gente pode trocar. Isso é um recurso. É muito caro? Não. É uns 100 e pouco uma dessa. A outra lupa grande, que é a lupa de LED, que fica presa lá na minha mesa, né? Ela é bem mais cara. Eu não sei quanto é que tá hoje, uns 400 reais, eu acho. Não sei, não tenho muita noção não, porque eu comprei tudo de vez. Mas enfim. E um outro recurso que eu digo pra vocês que pode acrescentar no teu consultório, na tua avaliação, é a lâmpada de UD, né? Que é a minha queridinha. A lâmpada de UD, gente, ela é uma lâmpada que eu digo que ela tem uma luz negra, né? E essa lâmpada, ela consegue me mostrar algumas alterações na minha pele, na pele do paciente, né? Na pele em geral. Como, por exemplo, alterações de pigmentação, alterações de excesso de oleosidade, sujidade mesmo, cravinhos. Dá pra gente ver várias coisas, né? Inclusive, se o paciente está com produto, se o paciente ele aplica corretamente o filtro solar. Geralmente, quando o paciente ele agenda, né? Eu já oriento ele, ó, você vai vir em tal horário, né? Nesse horário, se você puder, não venha com nenhum tipo de produto no rosto. Isso é uma forma que o paciente venha com a pele do jeito que ela é no dia a dia dele, para que eu possa ver essa pele. Isso é importante, né? Porque se o paciente chega lá na minha sala e eu vou higienizar, remover base, remover filtro solar, remover... Gente, quando eu vou mexer nessa pele, quando eu for avaliar, eu já vou ter alterado ali tanta coisa naquela pele. Ela não vai estar a pele do dia a dia dele, ela vai estar uma pele cheia de produto. Além de você requerer de mais tempo, porque você vai demorar ali para tirar, tem paciente que chega lá com 1 quilo de base, de reboco, e a gente demora, e a gente altera aquela naturalidade, aquela fisiologia natural daquela pele para poder dar início ao tratamento. Então eu sempre oriento. Tem paciente que não consegue chegar sem produto, porque é um paciente que está indo no final do expediente, trabalha o dia todo, vai estar exposto ao sol. Então eu pego esses pacientes em particular. Então vamos ver como é que está esse produto. Você aplicou quantas vezes o filtro? Ah, eu apliquei só de manhã. Então quando você vai olhar na cabine, na lâmpada de UD, você vê que, por exemplo, é principalmente a área de boca, a área de olhos,
área daqui do nariz já estão sem produto nenhum. Aí tem um pouco de produto na testa, na bochecha, porque geralmente você bebe água, você bota máscara, então assim, ao longo do dia, esse produto ele não tá mais lá. E aí a lâmpada de UD, ela até isso ela me mostra. O que é interessante nessa avaliação da lâmpada de UD é porque ela é uma lâmpada que ela consegue me dizer, inclusive, a profundidade da mancha. Se você tem, por exemplo, paciente que tem melasma, é essencial você ter uma lâmpada de UD, uma Dermiscan, né? Eu trouxe uma, que foi a primeira também que eu adquiri, que foi a minha lupa de UD. É um investimento que o profissional faz, que eu digo assim, agrega muito valor ao teu serviço, tá? E aí, na verdade, o que diferencia da lupa de UD para a Dermascan, né, que é uma cabine de lâmpada de UD, eu tenho, mas ficou na estética, eu não trouxe, que é muito grande, é somente a questão de estrutura, mas basicamente as duas são lâmpadas de UD e vão fazer a avaliação do que eu falei, das alterações de pigmentação, alterações de oleosidade, de resíduo de produto, enfim, da higienização da tua pele também, porque você vê a pele muito seca, excesso de célula morta é top pra você ver na lâmpada de UD. Você vê, gente, a pele da pessoa despelando, se você consegue ver as células mortas saindo do rosto da pessoa. Tá em movimento não, mas elas ficam da forma superficial. Aí quando você vê que um paciente precisa passar por um peeling químico, por uma esfoliação enzimática, precisa remover aquela capa córnea que tá ali, ó, espessa, para você poder iniciar seu tratamento. Então assim, como que a avaliação ela é imprescindível, né, pra gente poder fazer qualquer tipo de tratamento estético. Deixa eu mostrar pra vocês, eu mostrei aqui o termômetro, foi que eu consegui trazer, a lupa de pala, né, que a gente chama, e eu vou mostrar pra vocês agora a minha lupa de UD maravilhosa. Essa aqui eu comecei com ela, tá? Ela é um equipamento que não é muito caro também, mas ele é um coringa. Como é que se usa esse produto? Vejam só. A gente basicamente pede pro paciente, né? Ele fica sentadinho ou deitado, é opcional. Mas a gente coloca ele aqui dentro, não sei se dá pra vocês verem, ela tem essa parte aqui, porque a gente não pode permitir que entre a luz que diga aqui por trás. E a gente consegue ver toda a parte eu apago todas as luzes, precisa fazer isso porque precisa ser escuro a sala. E aí a gente liga a lâmpada e daqui da lupa a gente consegue visualizar todas as alterações que eu falei pra vocês. O que diferencia também a lupa de UD para a Dermiscan, ambas são lâmpadas de UD, né? Mas o que diferencia também da lupa para a Dermiscan é porque a Dermiscan dentro tem um espelhinho, então o paciente mesmo vê. Eu peço para ele lá pra frente, ele tá conversando comigo, tá? Eu viro o rosto, ele se posiciona, mas eu digo assim, baixa a cabeça. Quando ele olha o espelho, ele toma um susto, porque ele não imagina que a pele... Ninguém gosta de ver o rosto na lâmpada de UD. É impressionante. Por que não gosta de ver? Porque é um negócio assim surreal. As pessoas, elas olham o rosto dela na Dermiscan, elas ficam espantadas. Na lupa, eu costumava pedir para o paciente segurar, como eu queria que ele visse, ele segurava para mim a lupa e eu tirava foto. E todas as fotos eu envio para os pacientes para eles ficarem atentos, para ver como é que estão cuidando da pele dele. Então, basicamente, gente, a gente consegue sim fazer a avaliação, tanto utilizando apenas poucos recursos, né? Mas tem também a gente investir em técnicas, né? E também em conhecimento, eu digo que sempre é válido, mas também a gente consegue investir em alguns materiais. Hoje já existem outros aparelhos, né? A gente tem o dermatoscópio, a gente tem Face Clean, que é um aparelho dos meus sonhos, que a gente consegue colocar a foto do rosto do paciente, ele me diz a faixa, a idade do paciente pela imagem, minha gente. Diz assim, quantos anos tem tua pele? Então, paciente, é uma máquina aí de uns 12, 15 mil reais, mas que vale muito a pena também, futuramente, quem sabe, né? Mas deixa eu falar pra vocês, a questão da avaliação, ela vai muito mais do que o maquinário, que é isso que eu queria trazer pra vocês principalmente. Por quê? Tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente começa a estudar a pele, a gente consegue ir além de aprender uma limpeza de pele, por exemplo, além de aprender qualquer tipo de procedimento.
Porque como eu falei no início, a pele, ela é um órgão muito complexo, né? Então tem N estruturas ali, é tão lindo você estudar epiderme, você estuda a derme, você estuda as células, o melanócito, que é uma célula dendrítica, aí você estuda a célula de Merck, você estuda os queratinócitos, então você estuda a diferenciação dos queratinócitos. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar. Mas quando você tem conhecimento da pele, do básico, da fisiologia, e você começa também a estudar as alterações da pele, as patologias da pele, né? Você consegue perceber, por exemplo, como a questão da rinofima do paciente, eu só pude identificar, porque quando você vai fazer a limpeza de pele, você não é obrigado a saber sobre a rinofima, mas é importante que você tenha um conhecimento a mais do que só ficar ali, ó. Limpeza de pele é higienizar, esfoliar, remover os cravos, botar alta frequência, vai além disso. É isso que eu quero que vocês entendam. A avaliação, para ser completa, ela tem que ser uma avaliação que você tem que... É como se fosse um círculo que você inicia e você tem que fechar. Então a conta tem que bater. De que adianta o paciente chegar lá na sala, eu falar sobre a limpeza de pele, a gente tira, a pele fica linda, brilhando, e eu tô vendo que o paciente tá com rinofima enorme, já alterando toda a estrutura de rosto dele, né, o nariz, deformando o nariz dele, e eu não sinalizo. Eu poderia não sinalizar se eu não tivesse conhecimento, mas se a gente tem um conhecimento, né, a gente pode o quê? Contribuir de alguma forma para aquele paciente. E aí, gente, então é isso que eu tô querendo dizer pra vocês, é justamente essa questão de que vocês podem estar atentas a sinalizar, a observar outras coisas. Então, assim, tem um ponto que eu acho crucial, que é você saber na avaliação os aspectos macroscópicos. Rebeca, que danado são aspectos macroscópicos, quase que eu não falo. Os aspectos macroscópicos nada mais são do que aquilo que a gente consegue ver a olho nu. Por exemplo, o caso da rinofima é um exemplo. É um paciente que tem bastante telangiectasia. O que é telangiectasia? Não sei o que é isso. Então você precisa saber, né? É um paciente que tem melasma. É mais comum, né? As pessoas geralmente sabem. Mas será que toda mancha é melasma? Então eu tenho que saber realmente o que é melasma. Porque se eu não souber, não tem como eu direcionar um tratamento específico para ele. É um paciente que tem muita efélides. O que danada é efélides? Então, efélides são as sardas, né? O nome técnico de sardas são efélides. É um paciente que tem uma mancha amarela na pálpebra do olho, que ele detesta, e ele está dizendo que é um cravo e ele quer tirar. E o que danado é isso? Xantelasma. Você só vai saber se você estudar essas alterações. Então não adianta saber, você querer ter todo um maquinário, ter todo um suporte ali maravilhoso e você não ter o conhecimento, né? Só trazendo para vocês que a telangiectasia são microvasos que dá no rosto. É muito comum, principalmente em quem tem peles sensíveis, pele mais envelhecida, né? Pele que tem um aumento nessa vascularização. É muito comum. Isso não é só para quem tem pele madura não, pele idosa não, tá, gente? Mas assim, é muito mais comum. Mas são aqueles vasinhos que tem em volta do nariz, é muito comum. Tem gente que a gente consegue visualizar na região de bochecha, os vasinhos. Isso se chama telangiectasia. Pacientes que têm esses vasinhos, a gente tem que ter cuidado na hora de remover os cravos, na hora de aplicar peeling. São pacientes que têm uma pele mais sensibilizadas, né? Tem uma vascularização, inclusive, maior. Então, assim, a gente tem que estar atento a esses sinais. Então, para trazer isso para vocês, a questão dos aspectos macroscópicos, eles também têm que ser levados em consideração nesse momento de avaliação, tá? Eu trouxe algumas questões para vocês também sobre as efélides. Assim, saber o que é verruga, saber o que é comedão aberto e comedão fechado, saber o que é milho, saber o que é pústula, né? Porque você tem que saber. O paciente assim, Rebeca, eu tô com esse cravo aqui, é muito comum. Eu tô com esse cravo aqui e eu já apertei tanto, ele não sai. Quando eu vou olhar, é um milho. Milho não é um cravo, né? Milho é como que eu explico pra vocês? Ele é excesso de queratina, né? Então, geralmente tem gente que tem predisposição e fica umas bolinhas brancas, duras, né? Elas ficam mais superficiais, quase saindo da pele, mas não sai. Você, tá sem olho, é um cravo que não tem olho. Então, é diferente. Então, como é que se remove o milho? É espremendo? Não, porque realmente não tem abertura. O conteúdo ali, ele só sai se você pegar agulha, lembrando que isso é estéreo, tudo direitinho, enfim. E é descartável, né? E aí a gente vai, remove aquele conteúdo, tá?
Lembrando que a agulha ela não dá para usar várias vezes no mesmo paciente, a gente tem que ter geralmente mais de uma agulha por paciente, se tiver bastante milho. Comedão aberto e comedão fechado. O cravo fechado, gente, é aquele conteúdo, porque na verdade o que é o cravo? O cravo, ele é excesso de oleosidade, né, o sebo mesmo, e a queratina, tá? Então tem uma mistura ali aquela misturinha, ela fica dentro do folículo, né? E aí ela é tamponada, ou seja, ali em cima tem um pouco de queratina, né? Que faz parte da superfície da pele. E aí, quando ela é tamponada, esse conteúdo, essa mistura de sebo e queratina, ela é tamponada, ou seja, ela é fechada pela pele, a gente chama de cravo branco, porque aí ele está protegido, encapsulado. Então, não tem nenhum tipo de contato com o meio externo. E quando a gente tira aquele conteúdo, que a gente remove aquele cravinho branco, aí ele sai todinho, chega a sair todo branquinho. O cravo preto é o mesmo conteúdo, só que ele não está tamponado, ele é aberto. Então ali tem contato com o meio externo, poluição, sujeira, enfim, ele oxida. É a mesma coisa de você pegar uma maçã, se você partir a maçã e ela ficar em contato com o ar, com o meio externo, ela escurece. O cravo preto ele é muito parecido nesse sentido, né? A pústula já é o conteúdo com a bactéria, presença de bactéria. Toda a pústula, que é o que a gente chama de espinha, tem a presença da bactéria. Então, assim, a gente saber a diferenciação desses aspectos na pele vai fazer, inclusive, por exemplo, um paciente que chega com a pele acne tipo 3, que é uma acne que geralmente nós esteticistas a gente só mexe quando ou em parceria com um profissional médico, porque geralmente ele já está fazendo uso de antibiótico. Geralmente a gente esteticista já faz a limpeza de pele em acne até grau 2, né? Porque aí tem a presença da bactéria, mas de uma forma mais controlada. Quando chega a acne 3, a acne 4, a gente já tem que ficar ligada, porque aí pode ter um processo inflamatório muito grande, a gente tem que ter esse controle, e aí geralmente tem que entrar a medicação. Então a gente tem que saber, né, qual é o grau daquela acne, quanto de pústula, se está muito infeccionado, se tem nódulo, como é que tá aquele processo ali, tá? A gente tem que entender, porque o paciente diz assim, mas eu tô cheia de espinha. Pede, né, infeccioso ali, tem que ter muito cuidado com o manuseio, para drenar as pústulas, tem que estar muito atento a isso. E aí tem outros aspectos que a gente pode, por exemplo, eu não sei se você já conhece, é um dermatologista, é famoso, ele tem livros, né, que a gente chama de Obagi, Dr. Zen Obagi. Ele tem uma classificação de pele que eu acho muito legal e é muito simples para você que quer saber se o seu paciente, Rebeca, às vezes eu me atrapalho se o paciente tem pele oleosa, se ele não tem. É simples, né? Você pega o paciente, né? Pergunta, por exemplo, ao seu paciente se até às 10 horas da manhã esse paciente ele tem uma pele muito oleosa às 10 da manhã. Se ele, às 10 da manhã a pele dele já tá a região medial da face, né? Ele estiver oleosa, ele tem a pele muito oleosa. Ficou confuso? Então, só para recapitular aqui e tentar explicar de uma forma melhor. Obagi, né, ele tem uma classificação que a gente chama classificação de Obagi, de pele, né, de Obagi, que ele diz o seguinte: se o paciente tiver com essa região medial da face, que é o que a gente chama de zona T, ela tiver às 10 horas da manhã oleosa, significa que é um paciente que tem a pele muito oleosa. Se é um paciente que ao meio-dia a região medial da face está oleosa, então é um paciente que está oleosa, não é nem muito. Agora, se é um paciente que só apresenta brilho, oleosidade nessa região medial da face às 14 horas da tarde, isso significa que é um paciente de pele normal. Porque a oleosidade, ela não é uma coisa ruim. A questão é que as pessoas querem tirar tanta oleosidade, usar tanta astringente, que vira o samba do crioulo doido, né? Então a gente tem que saber também isso. Saber quando essa pele está muito oleosa, saber se essa pele é uma pele muito acneica, saber se essa pele é uma pele espessa. Porque assim, a gente quer que a nossa pele ela tenha uma resistência. A função da pele é de barreira, proteção, né? Então eu não posso estar o tempo todo removendo a oleosidade da minha pele, porque ela faz parte desse mecanismo de defesa. O que eu não posso é tê-la em excesso. E a gente pode estar aí dentro dessa classificação de Obagi, tendo esse conhecimento que eu acho que é super válido, né? A gente também tem a tabela de... Gente, eu tô suada aqui.
A gente tem a tabela de Fitzpatrick, em inglês, sei lá, alemão. E aí que a gente consegue ver a questão da coloração da pele, né? E aí ele dá os graus dessa coloração, se a pessoa queima, se a pessoa bronzeia. A gente também tem que estar ligado com essa cor, né, da pessoa. Ver se quando ele chega lá numa pessoa que já tem uma pele queimada e aquela pele que aparenta não é uma pele bronzeada ou é a pele natural dela, né? A gente também tem que estar ligada com isso. Eu falei da classificação de Obage, falei do termômetro. Então, assim, pra falar, né, que a pele, o aspecto da pele a gente consegue ver olho nu, a gente consegue visualizar o aspecto, né? A parte de toque, do sensitivo, a gente tem que estar tocando naquela pele pra ver se é uma pele que ela é mais espessa, mais fina, consegue ter toda essa parte. Então, associar a parte de coisas mais simples do dia a dia, de conhecimento, né, agregada com a parte de tecnologia, de recursos, gente, não tem. É você avaliar e desenrolar. Vou trazer um exemplo para vocês aqui de uma menina que entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Ela me perguntou se eu trabalhava com programamento. E aí eu cheguei para ela e falei assim, falei que ela era muito jovem, né, na foto. E eu falei, trabalho, para quem é, né? Perguntei. E aí ela falou assim, é pra mim. E fiquei assim, né, me procurei, mas eu falei assim, tá, você tem o interesse no microagulhamento, pra quê? Assim, qual o objetivo que você quer com o microagulhamento? Porque existe uma tendência muito grande das pessoas a já ligarem pra gente da estética, dizer o que é que elas querem fazer. Eu quero fazer um microagulhamento, eu quero fazer um peeling químico, eu quero fazer um rejuvenescimento, eu quero fazer lá ultrafocos. E aí eu perguntei para essa paciente qual era o intuito dela com o microagulhamento. Eu senti que ela não gostou muito. Eu não sei se eu fiz uma pergunta, não sei se eu poderia ter feito de uma forma mais... arrodeava mais pelas beiradas, né? Porque eu queria saber qual era o objetivo mesmo dela. E aí ela disse, porque eu quero rejuvenescer. A menina com 19 anos. Eu achei que ela ia dizer que tinha cicatriz de acne, que queria tratar, que é um procedimento maravilhoso para cicatriz de acne, é o microagulhamento, né? Acho que é o primeiro aí, top 10. Enfim, e aí eu falei pra ela no próprio telefone, no WhatsApp, eu falei pra ela, mas de repente a gente agenda e eu faço uma avaliação na tua pele e eu vejo assim, de repente tem outros procedimentos que a gente pode te beneficiar mais. Porque, veja só, eu poderia ter vendido o procedimento, mas eticamente falando, eu não vejo por que ela pagar uma sessão de microagulhamento para rejuvenescimento, uma menina de 19 anos. E outra, ela ainda falou pra mim assim, é aquele que sangra bem muito, ou seja, já não é por aí. Então as pessoas, elas não têm conhecimento. Então se a gente for embarcar nesse discurso das pessoas de que querem rejuvenescer com 19 anos e fazer um procedimento, eu não faço. Eu sei que tem gente que vende o serviço, mas eu não faço, eu não vou fazer um microagulhamento para uma pessoa que não tem necessidade. Por exemplo, a pessoa, muita gente, Rebeca, eu quero fazer um peeling químico. Não é todo mundo que faz peeling químico, não é pra todo mundo peeling químico, não todo, sabe? Rebeca, eu quero fazer aquele peeling pra descamar, porque eu tenho melasma. Quem tem melasma não pode fazer nenhum tipo de procedimento agressivo. Não dá pra você fazer um peeling químico, pelo menos pelo que eu conheço, né? O melanócito é uma célula de defesa, a gente não pode agredir melanócito, isso é uma coisa que é básico, isso é fisiologia. Mas o paciente não tem conhecimento sobre isso. O que você cabe é você orientar. Agora, você só vai orientar o paciente se você souber fazer uma boa avaliação. Então, geralmente, eu posso perguntar para vocês, qual é o primeiro passo para avaliar? É no agendamento da consulta? É no agendamento na hora da sessão? Porque é aquela história, o paciente ele agenda o microagulhamento, digamos que a pessoa Maria tem indicação para microagulhar o rosto. Mas quando tem a indicação, porque ela tem uma idade e tudo, e você vê que assim, pelo histórico dela, pela anamnese, por tudo que você vê, ela tem indicação para microagulhar. Mas quando Maria chega lá na estética, Maria tem a pele completamente suja, cheia de acne, uma pele que está desidratada, aí você se pergunta, eu vou microagulhar Maria? Você avaliou e você viu que Maria, apesar de ter uma pele que é apta para microagulhar, ela não tem indicação naquele momento para microagulhar. Porque você não vai microagulhar uma pele cheia de acne, gente. Não dá pra fazer isso. Não dá pra você pegar, eu digo, pra convencer os pacientes, geralmente eu digo assim, gente,
Eu vou estar empurrando o cravo lá, vou criar microcanais e vou empurrar o cravo e a espinha lá para baixo. Não dá para fazer isso. Tem que limpar, tirar o cravo, remover toda a sujidade para a gente poder microagulhar e você aproveitar melhor. Ou se o paciente tiver com a pele muito desidratada, não dá para microagulhar, ele não vai ter retorno. Ou o paciente quer fazer uma radiofrequência e está com a pele desidratada, não dá. Então assim, qual é o primeiro passo para a gente fazer a avaliação? Geralmente eles já sabem o que eles querem. Eles já ligam, eu quero fazer, quanto que custa isso e tal. Então o que é que você faz? Vamos agendar uma avaliação. E você, não sei se vocês cobram, mas eu cobro uma avaliação, porque é um tempo da gente. Eu disponibilizo um horário na agenda, eu vou para estética, eu deixo todo o aparato lá, me organizo, eu pego o meu tempo e vou para lá esperar a pessoa. Então eu não vou fazer as avaliações. Inclusive a avaliação gratuita, ela chama muito curioso. Quando você cobra, dispensa os curiosos e só fica quem realmente tem interesse no procedimento. Isso é uma coisa que eu aprendi e que a gente não pode deixar passar, tá certo? E aí o preço, cada um cobra, depois você abate esse preço da avaliação no procedimento, é uma estratégia também, mas você cobrar por aquele serviço que você está fazendo, que é um serviço, né? E aí você chega para o paciente e você pode dizer o seguinte: Rebeca, eu quero fazer uma sessão de microagulhamento. Aí geralmente eu digo assim: vem, a gente faz uma avaliação, tem um valor X da avaliação. Se você tiver apta para fazer o microagulhamento, né, ele é abatido no procedimento e a gente segue tranquilo. E tem funcionado assim, né? As pessoas, elas vêm, a gente faz, não dá para fazer procedimento nenhum. Nem mesmo a limpeza de pele dá para fazer sem fazer avaliação na pele. Não dá, gente. E a avaliação é só como que eu digo? É só uma avaliação lá na máquina? Não. É tocar, é pegar o espelho, mostrar o que é que incomoda pra você, o paciente. Rebeca, eu tô com essa cicatriz de acne aqui. Eu pego o espelho e mostro pro paciente, eu tô com essa cicatriz. Qual é que te incomoda mais? O paciente vai dizer, você vai lá, marca, tá? É importante que você registre com fotos, antes e depois, é coringa, né? Teve uma situação de uma profissional, inclusive a profissional, ela veio fazer uma limpeza de pele comigo e a gente fez um peeling químico. Na minha limpeza de pele inclui o peeling químico quando a pessoa tem predisposição, aptidão, né, digamos assim, para ser submetida àquele procedimento. A gente fez, no dia seguinte, ela estourou, ela estava com a herpes ativa. Eu fiz a avaliação e eu não vi herpes nenhuma, né, ela não tinha ainda, digamos assim, eclodido. E aí essa pessoa, ela falou pra mim, Rebeca, eu não tava com herpes e passou o peeling e explodiu, eu tô com a boca, enfim. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, eu fiquei mal com aquilo, com aquela situação. E eu fiz, gente, mas não tava assim, não tinha, não, porque eu fiz, não, mas olha, não dava pra ver, mas eu acredito que essa herpes, ela tava na boca do gatilho pra explodir, porque não foi o peeling químico que chegou e trouxe a herpes, mas ela já é uma paciente que tem herpes, né, labial. E aí, quando eu fiz o peeling químico, o que aconteceu, né? No dia seguinte, sensibilizou, porque o peeling, ele altera a microbiota, apesar da gente recompor a microbiota, né, pelo menos eu faço assim, eu faço o peeling químico, depois recompõe, reconstrói essa microbiota. A microbiota é toda a vida de micro-organismos que nós temos naturais na nossa pele. Tem as patógenas e as benéficas, né? Então, quando a gente faz o peeling químico, a gente faz um arraste. E aí alterou essa microbiota dela, tudo mexeu. Essa herpes já estava, porque você tem que saber o que você pode fazer. Se ela tivesse com herpes ativa, jamais faria nem a limpeza de pele. Porque a pessoa está com a imunidade baixa. Você não vai tirar a proteção, porque querendo ou não, pele também é proteção, né? Barreira. Eu não ia mexer nessa pele. Eu não ia alterar a microbiota de uma pele de uma pessoa que está com a imunidade baixa. Então, precisa avaliar. Como eu não vi nenhum tipo de herpes, a gente fez a limpeza, eu usei o peeling químico, no dia seguinte estava lá a boca dela estourada. Então ela veio falar comigo. E aí eu fiquei muito encucada, sabe? Eu falei, gente, como que eu não vi isso e tal? Me desculpei, fiquei procurando saber como é que ela tava, aquela coisa toda. E aí eu fui ver as fotos dela. Eu tinha tirado fotos do antes e depois, né? Geralmente eu tiro fotos, eu falei pra vocês que eu uso a avaliação na cabine da Dermiscan. Hoje eu tô usando a Dermiscan, não tô usando mais a lupa, mas eu uso a Dermiscan, que ambas são lâmpadas de UD. E aí eu fui fazer a avaliação e eu vi na Dermiscan a herpes. Não dava pra ver olho nu, mas dava pra ver a marca
da herpes na boca do paciente. E aí eu fiquei assim, eu descansei, sabe? Eu relaxei, porque eu me fiquei eu fiquei péssima, né? A gente quando faz alguma coisa que não é o que a gente deseja, né? Que pode acontecer, porque existem os erros também. Mas eu fiquei muito mal. E aí eu peguei a foto, menina. Eu circulei, minha gente, a foto. A boca dela assim, só, olha aqui, eu botei uma setinha. Tava lá. Ele estava lá, o herpes. Então, ou seja, não foi o peeling químico que fez com que a herpes dela, de há tanto tempo que estava controlada, aparecesse à tona. Lógico que o peeling, né, como a gente diminuiu a barreira, porque o peeling químico ele faz isso, ele faz o arraste, como eu expliquei, fez com que essa herpes ela surgisse até mais rápido, né? Ela saiu com tudo, né? Mas eu fiquei muito aliviada. Então, assim, você ter recursos como uma câmera, registrar um antes e depois é essencial. Uma paciente assim, Rebeca, eu fiz uma limpeza e minha pele ficou manchada, apareceu uma mancha. Eu fiz, como assim, Felipe? Eu fiz uma limpeza, apareceu uma mancha. Eu tenho tanto cuidado. Todo mundo fala que a minha mão é leve e tal, não sei o quê. Quando eu fui fazer as fotos dela do antes e depois, que eu vi, antes da limpeza de pele já tava mancha lá. E eu mostrei pra ela aqui, ó, a tua foto, já aqui. Essa foto foi antes da limpeza de pele. Só que a gente faz a limpeza e a pele realmente dá uma clareada, né? Principalmente se você fizer um peeling químico com esfoliação enzimática, a pele vai dar uma clareada. Porque o que a limpeza de pele faz é o quê? Ela remove, né, aquela pele, entre aspas, mais espessa, que tinha depósito de melanina, de pigmento, alteração, sujidade, células mortas. Então tem uma camada grossa ali cheia de coisa. Então se você remove de uma forma segura, claro, mas se você remove já vai dar uma clareada. E aí a pessoa diz assim, apareceu uma mancha, a mancha já estava lá. Só que ela não tinha percebido. E aí eu mostrei a foto. Então assim, utilizar de recursos nessa avaliação é imprescindível. E tudo que você registrar, fala para o paciente, né? Mostra para ele e envia para ele. E se for postar alguma coisa, já sabe que tem que pedir autorização, porque nem todo mundo tá aí disposto a aparecer nas redes sociais, o rosto lá, né? O antes e o depois, né? Basicamente é isso, minha gente. Eu não sei se vocês têm perguntas, eu não sei se fizeram caixinhas de perguntas, se vocês têm alguma curiosidade, vocês querem falar alguma coisa. Eu fico muito feliz que vocês estejam participando. Eu acho que deu pra vocês ouvirem. A internet aqui, pra mim, pelo menos, tá ótima. Não sei se pra vocês tá, pra vocês, mas pra mim tá muito beleza. Carol, Jean, Silene, lá do Espírito Santo. Ai, gente, obrigada. Tami, Carlinhos, Chefinho, Rô, Cíntia, Paulinha, Claudinha, Fontes. Muita gente que... Ai, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém pode me dizer a hora? Porque eu tô aqui falando acelerada e não sei nem a hora. Quem fala pra mim? Vou beber um pouquinho de água, porque eu já tô desidratada. Eu acho que eu falei tudo. Madrinha tá rindo, mas madrinha, não tô nem sei porque tu tá rindo. Eu falo muito, né? Eu acelero, pego o acelerador e vou me embora. São 20 horas, quer dizer que eu falei 1 hora certinho, sem nem interferir. Tivemos alguns problemas técnicos no começo, mas deu tudo certo. Vocês têm alguma dúvida que eu puder contribuir? Essa é a primeira live de uma maratona de lives que a gente tá tendo, que a gente vai começar a ter. A gente tá chamando de Estética 1%. E agora eu vou dizer por quê. Estética 1%. Nem todo profissional ele gosta de aprofundar o conhecimento, nem todo profissional de estética vão por vias de foco na saúde da estética. Então eu acho que 1% ele se preocupa em se profissionalizar, em se aperfeiçoar para oferecer, né, uma qualidade de serviço realmente diferenciado. Então essa maratona que a gente está fazendo aí é de trazer para vocês, né, conteúdos ricos, todos em base em artigos científicos, em material aí registrado, tudo direitinho, sem conflito de interesses, tá? E a gente tá trazendo esse material para vocês e vocês possam a gente vai deixar essa live salva. Quem se interessar pode assistir depois, que chegou depois, tá bom? Mas é isso, tô muito feliz. Não sei se tem umas perguntinhas. Tem minhas amigas do Espírito Santo, minha prima, minha irmã lá de Portugal, Keila.
Michele de Abreu, saudade também. Gente, Gi, minha amigona, Mari do Portal Estética, Alane, gente, fico feliz, Lari, Alane, por vocês entrarem. Fabi, olha só, Fabi, lá do Espírito Santo. Paulinha. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre as avaliações TAMI? Se ficou claro para vocês, no comecinho da live eu falei sobre a importância, né, da avaliação. Lembrando, gente, que o primeiro procedimento que a gente faz na estética não é avaliação, tá? Eu até comentei sobre isso. A primeira coisa que a gente faz com o paciente é a ficha de anamnese, que é um questionário que a gente segue, tá? E a gente começa a fazer várias perguntas. E dentro dessas perguntas a gente começa a entender, a perceber, né, por que algumas peles ela tem aquelas características. Por exemplo, você vê uma pessoa que tem uma pele muito amarelada, uma pessoa que tem aquelas manchas pseudonigro-gricantes, que se vocês já viram, que é umas manchas amarronzadas nas dobras, né, assim, tarde axila, virilha, nuca. São pessoas que têm um consumo muito grande, né, de açúcar e tem um índice glicêmico muito alto. Geralmente elas têm essas alterações. Então, assim, a gente está atento a essas questões. Quando a gente associa uma boa avaliação e a gente faz uma boa anamnese, a gente consegue traçar ali um plano de tratamento para o paciente, e esse paciente ele vai se beneficiar. Não tem como a gente não oferecer o melhor para um paciente se a gente sabe o que ele precisa, né? Não tá aí oferecendo um serviço que o paciente deseja. Às vezes ele tem um desejo de fazer microagulhamento, mas você tem que repensar eticamente se ele precisa daquele tipo de procedimento, né? E a gente tem que estar aí atenta, porque hoje, infelizmente, existem muitos procedimentos estéticos, muitos, que não tem nenhum tipo de embasamento científico, nenhum tipo de estudo, nada que comprove os benefícios, né? E tem muita gente se dando mal. Então, assim, tem que estar atento, né? A gente pode, inclusive, levar processos aí, porque o paciente, né, ele não tem conhecimento, né? Quem tem conhecimento são os profissionais. Então, a gente tem que estar se aperfeiçoando para que a gente possa estar oferecendo o melhor para esses pacientes. E é isso, eu desejo para vocês uma boa noite, estou muito feliz de ter voltado, tá? Eu vou ver se eu consigo organizar lá o espaço da estética pra gente fazer essas lives lá agora, porque tá de rústico aqui, né? Acho que a luz tá estourada, né? Mas a gente vai organizar isso aí, tá bom? Um beijo pra vocês, fico muito feliz. Eu vou encerrar, eu vou tentar salvar a live, minha gente, vou tentar deixar salva essa live lá. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês quiserem voltar, vocês quiserem... Vivian! Vou deixar salva a live, tá, Vivian? Acho que tu entrou agora, né? Mas eu vou deixar salva, se você quiser, viu? Assistir, foi bem interessante. A gente vai estar com a maratona aí de lives Estética 1%. Apenas 1% dos profissionais buscam conhecimento e buscam oferecer um trabalho com ética e qualidade. Então, a gente tem que focar no estudo. Não vão para os modismos, tem muita coisa... sendo vendida aí, que a gente tem que se policiar. Nem tudo é marketing, tá? Depois eu vou deixar salva e você, vou tentar, tá? Vou fazer de tudo pra deixar, porque eu sou meio enrolada aqui, mas eu vou deixar, viu? Um beijo pra vocês. Boa noite, já são 8 horas, né? Confirma pra mim se é 8 horas, porque eu quero fechar no horário certinho. A gente falou bastante aqui, na verdade, eu falei muito, né? Falei tanto, quase não bebi água. São 8 horas. Do jato de plasma. Rô tá falando aqui, eu nem falei do jato de plasma. Jato de plasma já 8h22, misericórdia. Olha só. 8h10, né? O jato de plasma é um procedimento estético. É um recurso, é um aparelho, é uma técnica que a gente utiliza. Todo mundo pode usar, ser submetido. Pessoas morenas, a gente não indica por conta do risco de hiperpigmentação. Então as pessoas chegam lá. Aconteceu comigo, tá? De uma paciente ligou pra mim, indicação de uma paciente, chegou outra paciente, e aí ela falou comigo, eu quero fazer pálpebra tal, não sei o que, com jato de plasma. E a pessoa, ela tinha a pele negra. E eu fui tentar de uma forma até
pisando em ovos, né? Porque essa questão é muito delicada, essa questão de cor, nem todo mundo aceita, né? As pessoas têm uma certa resistência, existe toda uma história por trás disso, né? De construção e desconstrução, e a gente também tem que falar como que a gente vai abordar. Mas ela não podia passar por esse procedimento, por conta da fototipo da pele dela. Eu não podia chegar e realizar uma blefaroplastia sem corte com plasma numa pessoa de pele negra. E ela era tipo fototipo 5, né? E aí eu fui explicar pra ela não gostou não. Eu vi a hora a mulher, sabe, mas eu não fiz, ou seja, eu deixei de vender, deixei de receber, mas eu não ia pigmentar a pele daquela pessoa, porque ela não ia se beneficiar, né? Uma sessão só não resolve a blefaroplastia sem corte, né, com plasma, a gente já sabe. Mas ela ia ter que fazer, sei lá, 4 sessões, e cada vez que eu fosse fazer ia pigmentar mais, e a mulher ia ficar manchada, e eu não ia me queimar literalmente por conta disso. Mas assim, tive que, pelas beirazinhas, olha, a senhora não pode, porque é indicado. Até tal fototipo, fui explicar. Então, eu não faço, primeiro a gente faz a avaliação. E no caso dela, ela nem precisou agendar, porque eu pedi pra ela mandar uma foto pra mim, do rosto. E aí, quando ela mandou que eu vi que era uma pessoa de pele negra, eu não marquei. E aí, ela nunca mais quis falar comigo, não agendou, não quis saber, ficou revoltada. Mas eu vou fazer o quê? Infelizmente, quando tiver uma técnica, né, pedir desculpas e tudo, mas não deu pra fazer. Falei com a pessoa que indicou, não dava pra fazer nessa amiga dela. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Vou agora cuidar dos meus pimpolhos, tá bom? Quinta-feira tem live de novo, tá? Lembrando que a gente tá na maratona aí de live. Então vai ser 1%, estética 1%, a gente vai pegar tudo que é conhecimento e trazer pra vocês, tá bom? Quinta-feira, depois eu divulgo o tema, a gente vai aí tá na maratona, tá? Seguindo aí as lives. E vocês estão aqui com a gente às 7 horas, às 19 horas da noite. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.